Olá, olá, seja muito bem-vindo você que está assistindo aqui a nossa primeira gravação do nosso podcast Conversas Infinitas. E eu tenho aqui uma pessoa especial comigo, que é o Vitor Santos. Ele vai falar um pouquinho dos rolês, das doideiras que ele já experimentou na vida e como esse cara conseguiu emagrecer mais de 50 quilos, jogar fora um monte de lixo emocional, mudar de carreira e ter resultados assim que me chamaram a atenção. Então, deixar com ele aqui para a gente começar. Vitor, se apresenta aí, meu amigo. Fala um oi. Já te falei de você aqui, mas fala um oi para a galera aqui para a gente trocar ideia. Bom, como você já sabe, meu nome é Vitor, eu sou terapeuta. Eu conheci o Juan em 2017, né? Foi no curso do Fernando Félix, que inclusive eu acredito que nós dois ganhamos aquele curso, se eu não me engano. E, Exatamente. e desde então a gente vem, né, conversando, vem se acompanhando. Então, a gente criou, além de uma parceria relacionada a trabalho, né, que a gente conversa muito sobre casos, sobre essa dinâmica que é ser um terapeuta e conseguir também, além de transformar vidas dos outros, a nossa, né? Que a gente fica ao mesmo tempo, né? É meio que como que eu posso falar? A gente quer trazer transformação para os outros, mas a gente ao mesmo tempo também precisa de mudar algumas coisas. Exatamente. E Olha que bacana. nesse processo de mudança, né, eu venho buscando esse processo de mudança desde quando eu conheci a hipnose, que foi em fevereiro de 2017. Então tem aí praticamente, tem 4 anos, né? Que eu estou nesse processo de desenvolvimento. Que muita gente me vê hoje assim e pensa que eu comecei agora, né? Pensa que eu já comecei do jeito que eu estou agora. Pensa que eu já comecei como eu estou agora. E não. É um processo, é uma evolução. E é um processo que não acaba. Isso que é o mais interessante. A Cris falou Bacana. aqui, ó. Vitor, o menino do Cris, né? É o Cris, desculpa, Cris. É o É, Cris. Vitor, o menino do banho natural. Esse mesmo. Isso, Só, sou eu mesmo. só te cortar aqui, só um recadinho importante para quem está ouvindo depois. As gravações são feitas aqui no Instagram ao vivo, então você pode entrar aqui no Instagram, no meu Instagram, o Juan.rodriguesoficial, e assistir, mandar perguntas, e assim a gente pode questionar, provocar o convidado a falar um pouquinho mais sobre a vida dele. E para a gente começar aqui a saber um pouco mais sobre você, Vitor, porque eu tenho um monte de pergunta para fazer, é Boa. vamos voltar no tempo aí, antes de você se tornar um terapeuta, esse cara aí que mora sei lá onde, faz sei lá o que da vida. Quando foi que você resolveu, assim, dar aquela virada? Que tá rolê? Me conta um pouco de onde você começou. Cara, então, a mim, tipo assim, né? Hoje eu tenho 30 anos e eu descobri o que eu ia fazer da minha vida realmente, né? Que era o que eu queria fazer para o resto da minha vida. Tem 4 anos, então foi com 26. Né? E muita gente tem, às vezes, essa pressa de, nossa, eu tenho que, tipo, igual o pensamento que eu tinha, né? Quando eu tinha 25, 24, 25 anos. Que eu, com 30 anos, eu tinha que estar formado no meu emprego, que era o emprego para o resto da minha vida, já ganhando bem, com uma vida estruturada, com família, com filho, porque o meu pensamento é que se eu tivesse um filho depois dos 30, eu não conseguiria aproveitar ele, não conseguiria aproveitar a vida junto com ele. Eu estaria muito velho, no caso. E, cara, antes eu era mecânico, isso é importante falar. Eu era mecânico, eu trabalhava na CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Era mecânico de fora de estrada, daqueles, tipo... Ou o caminhão, pra você ter ideia, eu tenho 1,90 m. E eu, em pé, com a mão esticada, eu não alcançava o final da roda do caminhão, assim. Era sinistro. Então, eu era, tipo, sempre fui uma pessoa muito criativa e muito proativa também. Só que o ambiente que eu trabalhava não me permitia me desenvolver. E eu estudava muito, eu sempre busquei muito conhecimento, assim, e eu sempre quis transformar o ambiente, né, em que eu estava. Só que era um ambiente que era fixo ali, já tinha mais de 30 anos, e eu fazia força contra todo mundo. Então, isso foi me desgastando, foi me desgastando, foi me desgastando, foi passando tempo. E devido, né, a tudo que ocorreu na minha vida antes, isso desencadeou uma depressão.
Porque eu já tinha passado por muitas coisas, eu já tinha passado por muitos desafios, desde a separação dos meus pais, quando eu era criança ainda, quando eu tinha 7 anos, até a morte do meu pai, até problemas de saúde, onde eu cheguei até, assim, correr risco, né, de vida. É? Uhum. E eu, para você ter ideia, quando eu tinha, eu não lembro se era 10 ou 12 anos, eu fiquei 60 dias sem comer. Eu não podia comer nada. E tudo que eu comia, eu ingeria, eu passava mal, eu não conseguia segurar aquilo ali, até a água. Fiquei muito tempo internado, só à base de soro, venoso mesmo. E ninguém sabia o que que era, mas isso aí é uma outra história. Mas aí, tipo, então foi tudo, foi acontecendo, foram acontecendo várias coisas, vários problemas que eu não enfrentei no momento da forma como eu deveria fazer, né? Hoje, com a visão que eu tenho hoje, eu vejo muito isso. Eu não soube lidar no momento, então eu deixei aquilo de lado. E isso foi se acumulando ao longo do tempo, até que chegou nesse trabalho, né, onde eu estava na CSN, que era um ambiente de muita pressão também. E eu era uma pessoa bem reconhecida lá dentro. Então, eu sofria pressão, muita pressão de superiores, por questão, não por questão de resultado, mas cara, era uma briga interna que tinha entre supervisores e engenheiros e tal, e eu estava no meio daquilo ali. E isso acabou, eu não consegui lidar com isso também, só que isso foi o ponto-chave, assim, estourou. E como na época eu não tinha essa visão voltada para essa parte emocional, para essa parte mental, né? Eu não imaginava que poderia ser depressão. Para mim, tipo, eu tinha até o pensamento assim que depressão é coisa de gente fraca. Eu tinha esse pensamento, eu tinha essa crença, né? É E só que comum, o né? meu é bem comum, inclusive na minha família também é comum. Eu vou chegar nesse ponto, mas Não, o, não é o certo, mas é o que né, costuma a gente tem aí de senso comum aí. A galera não tem sim, essa. exatamente. Então eu comecei a sofrer muito com isso, só que eu não sabia, ao mesmo tempo que eu não sabia lidar, eu não sabia que poderia ser um problema emocional, que poderia ser um problema mental, e meu físico começou a entregar. Assim, eu acabei não conseguindo lidar com aquilo, não sabia que era um problema emocional, meu corpo começou a acusar problemas. Então, e eu fazia exames, né? O meu problema foi gastrointestinal. E eu fui revirado do avesso por exames e tudo, e não achavam nada, não encontravam nada. Que foi onde eu fiquei na casa do meu primo, que é médico, e eu fiquei 15 dias fazendo essa bateria de exames e tudo, né? Eu fiquei na casa dele, e ele foi ele que falou. Ele falou com a minha mãe que era para me levar no psiquiatra, que era depressão. E Aí você tava com quantos anos? eu estava com 20, cara, se eu não me engano, não sei se era 22, 20, não, desculpa, 24. 24. 24 Você anos. tá me, você tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. Ótimo. Juan, 23. 23. 23, é. 23 20, peraí, anos. deixa eu só. 23 anos trabalhando na siderúrgica, emocionalmente não tava legal. Abaladíssimo, abaladíssimo, sem entender nada do que estava acontecendo, cheio de problemas gastrointestinais e não entendendo nada também, porque 1 milhão de exames e ninguém achava nada, até E o peso? que foi diagnosticada essa depressão. Eu fui no psiquiatra e eu comecei a tomar várias medicações. E no tomar várias medicações, eu fiquei 3 anos aí fazendo esse tratamento. E foram 3 anos que eu tive uma melhora, e é até importante eu falar isso, mano, porque a gente, como terapeuta, eu estou vendo muita coisa aí de pessoas descartando o remédio, né? Falando que remédio não é importante, que remédio só faz mal e tal. E, galera, não é bem assim. Porque se não fossem esses 3 anos de tratamento com o psiquiatra, eu não teria chegado no ponto que eu cheguei de mudar realmente, de falar assim, cara, chega, não é isso que eu quero, agora eu quero, né, realmente mudar na vida, eu quero realmente me transformar. E então foi nesse ponto que eu fiquei 3 anos fazendo esse tratamento, eu tive altos e baixos nesses 3 anos, eu tive algumas melhoras, onde eu começava a fazer algumas coisas,
Porém, eu tinha recaída e nessa recaída eu já cortava tudo, eu já parava com tudo, já não conseguia dar seguimento em nada. E o ponto de virada, para mim, foi uma vez que eu fiquei 48 horas direto dentro do meu quarto. Eu não saí nem para comer. E eu já estava há um tempo dentro de casa, né? Que eu, consequentemente, com tudo isso, veio meio que uma fobia social também. Eu não conseguia sair de casa, não conseguia conversar com os outros. Tá. Então, E nessa época aí, você já tinha se desligado da siderúrgica? já, desculpa, até não falei, eu fiquei um tempo afastado da siderúrgica, que esse tempo que eu fiquei afastado não estava me fazendo bem também, porque eu estava recebendo através do INSS e eu não estava produzindo. Então, essa questão de não produzir, de não trabalhar e receber, não estava só me prejudicando, não estava me fazendo bem mesmo. E eu fui pedir para me desligar. Na Entendi. época, até o gerente da minha área, que é tipo uma coisa que eu era considerado peão, né? E o gerente da minha área veio conversar comigo para eu permanecer na empresa, né? E na época isso não era uma coisa comum. Então, assim, eu era muito bem visto, eu tinha um plano de carreira lá dentro. Eu era visto, tipo, eu não era tão visto assim, eu não era visto como um mau profissional pelo fato do meu trabalho e a minha entrega enquanto eu estava lá era excelente. Eu dava o meu máximo lá dentro. Só que eu me afastava muito do trabalho por conta desses problemas emocionais que, consequentemente, geravam problemas físicos. Então, eu não conseguia, tinha vezes que eu não conseguia trabalhar. Então, eu me afastava um pouco do trabalho e isso gerava comentário, todo mundo falava muita coisa e sempre que eu voltava, eu tinha que lidar com isso, né? E isso já era mais um ponto que prejudicava completamente, assim, a minha melhora, né? Às vezes, eu estava num ponto ali que eu estava bem, tipo, pô, tô bem para voltar para o trabalho. Então, voltei, cheguei no ambiente, que é um ambiente onde eu vou passar o meu dia inteiro, e eu chego lá, todas as pessoas me julgando, falando mal, falando de mim pelas costas, e eu ficando sabendo depois, e isso só vai deixando a gente pior, só vai fazendo mal, porque ali são pessoas que a gente confia. A gente, né, a gente está junto o dia inteiro. Já tinha meses que eu trabalhava lá, já tinha anos que eu trabalhava lá. Então eram pessoas que saíam comigo, que tomavam cerveja comigo e essas mesmas pessoas me criticando. Então realmente isso me julgando, tudo isso faz mal. E o principal julgamento, né, era o fato de tipo, que às vezes, por exemplo, eu não estava passando mal, não estava conseguindo trabalhar, aí faltava, às vezes, vamos supor, faltava na quarta, na quinta, aí ia trabalhar na sexta e saía na sexta. Porque é uma coisa que muita gente não entende, quem está vendo de fora, né, de pessoas que têm depressão, é que essa pessoa ela tem realmente altos e baixos. Tem momentos em que ela está muito bem e que ela acredita que ela vai conseguir voltar à vida normal dela. Então, ela já, ali já dá na primeira tacada, ela já vai direto e faz tudo. Ela quer trabalhar, ela quer sair, ela quer divertir, ela quer fazer tudo que ela pode. E só que com isso ela gasta muita energia, né? E com esse gasto de energia, ela não consegue dormir direito, porque ela ainda está com problema. Então, ela não repõe. Aí ela acorda no outro dia mal. E é isso que muita gente não entende. As pessoas acham que quando alguém está passando por um caso de depressão, a gente sabe que quem vê de fora muitas vezes fala, ué, você tá ruim, mas hoje você já tá tomando uma cerveja, você, hoje você foi no aniversário. Ué, Ah, você está as com pessoas têm, depressão. as pessoas têm a crença de que quem tá ruim fica trancado no quarto 24 horas. E não. Cara, e muito pelo contrário, é bom a pessoa sair, né? Hoje, eu trabalhando com isso hoje, e depois de ter passado por isso também, porque eu não posso nem falar, porque quando eu era mais novo, eu era a pessoa que falava isso, entende? A gente passa E por isso, a gente vai desconstruindo, né? É que nem é o racismo, são os vários preconceitos nas várias esferas aí que a gente vai desconstruindo sempre. Só quem sim, passa para experimentar, alguém que tem alguém na família que passou por isso. exatamente, exatamente. E o preconceito maior vinha da minha família mesmo. Da minha família falando que eu tinha preguiça, que eu não queria trabalhar, que eu tava querendo era vida boa, aproveitar do dinheiro da minha mãe, sendo que como se a minha mãe fosse rica, milionária, e eu quisesse estar à toa, né? Tipo,
mas beleza. E foi mais, esse foi o preconceito que mais me, tipo, não vou falar que machucou, mas que mais me decepcionou, que era de onde eu mais esperava, assim, de alguns pontos que eu esperava mais apoio, e eu não tive apoio. Só que, ao mesmo tempo, eu tive a minha mãe, que foi, assim, um pilar gigante para melhorar. Porque a minha mãe, ela já teve depressão também, ela fez tratamento, ela fez só com medicação, porém ela tratou, ela conseguiu se livrar também, deu bem, graças a Deus. E ela me entendeu muito. E ela me entendeu, ela me apoiou o tempo todo, tudo que eu pedia, tudo que ela pôde fazer para mim, inclusive, tipo, nessa época que eu saí do trabalho, porque eu ajudava em casa, inclusive, né? Então, assim, eu saí do trabalho, eu parei de receber pelo INSS, ela que assumiu tudo, ela que assumiu todas as contas, todas as broncas, e, tipo, me deu, cara, não posso nem falar que foi 100% de apoio, foi muito mais. Então, Eu assim, imagino. tanto que eu nem tive tempo para parar e observar quem não estava me apoiando, para reclamar de quem não estava me ajudando, para reclamar de quem estava falando mal. Porque ela me deu todo o suporte, me deu tudo que eu precisava ali no momento. Então, assim, é, às vezes, né, a gente fala de família, mas família hoje para mim é pai, mãe e irmão. E, e é nesse ponto, e é essa família que é o pilar, que é o suporte que você precisa entender que você precisa entender que você precisa se dar bem, mesmo que você fale que você não goste, que você não queira conversar. Mas, cara, é importante para isso, até de questão a gente falar aqui, nem vou falar da parte sistêmica da coisa, né? De constelação aqui e tudo, mas é importante você respeitar, honrar, apoiar e, às vezes, suportar pai, né? Então, assim, a minha mãe me ajudou muito, tá? Minha mãe foi um ponto de muita luz, assim, nesse período da minha vida. E, junto com a minha mãe, eu tive também a minha ex-namorada, que na época foi uma pessoa que, cara, me ajudou pra caralho também, tipo, entendeu tudo que eu estava passando, mesmo com todos os meus, né, meus ciclos tipo, às vezes de nervosismo, às vezes de tristeza demais, às vezes sabe, eu tinha muita variação emocional nesse período. E ela Sim. entendeu, me apoiou, me ajudou muito também. Foi uma pessoa, tipo, fantástica, assim, também na minha vida. Então, eu Deixa eu te... tive duas pessoas, assim, que me ajudaram realmente a mudar. E, em conjunto com essas duas pessoas, o meu médico e o meu terapeuta, que veio em seguida, Isso né? que eu ia te perguntar agora, aproveitar aqui, você fez um tratamento e em algum momento algo virou na tua cabeça, tu buscou ajuda. Uma ajuda, no caso, complementar ao tratamento que você já fazia. E isso fez total diferença. A pergunta é, o que que virou na tua cabeça para você buscar isso? Cara, foi uma vez que eu te falei, eu fiquei 48 horas dentro do meu quarto. Eu não saí para absolutamente nada. Só para ir no banheiro mesmo. Tipo, ir no banheiro, fazia o que tinha que fazer, voltava só. Até para comer. Tipo, a minha mãe levou comida para mim lá dentro e foi buscar o prato, o resto dos negócios. Isso quando eu comia. E depois dessas 48 horas, eu fui, tipo, eu já estava um tempo em casa, né? Então, eu fui, falei, cara, pô, levantei, assim, acordei e me deu vontade de tomar um banho, né? Falei, vou tomar um banho. E na hora que eu fui tomar banho, eu passei na frente do espelho. E eu nem, já tinha muito tempo que eu não olhava no espelho. Eu não tinha, isso foi uma coisa também, eu não tinha muita, não era coragem, mas eu não tinha vontade de me ver. Eu não tinha, sabe, eu não tinha essa. E é uma coisa até difícil de explicar. E eu passei na frente do espelho, no que eu passei na frente do espelho, assim, eu vi. Aí eu vi de relance, assim, eu falei, não, peraí, deixa eu voltar ali. Eu voltei e olhei, cara, na hora que eu olhei, eu vi, assim, eu não sei nem escrever, tipo, meu rosto, eu tava com o rosto completamente inchado, minha barba toda estranha, com o olho fundo, tipo, tudo, tava com um aspecto de sujo, sabe? Tava, tipo, cara, foi uma coisa assim que me impactou, velho, de uma forma que não até foda de lembrar, pra falar a verdade.
E me impactou de uma forma que eu falei assim, cara, isso não é eu, isso não sou eu, não sou eu que estou aqui, eu não estou me vendo no espelho, velho, o que está acontecendo? Eu tenho que mudar, tipo, eu não sei para onde que eu vou, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu tenho que fazer alguma coisa, porque continuar do jeito que está não dá. Aí eu tomei um banho, o meu psiquiatra ele já tinha falado comigo relacionado à terapia, ele falou que eu deveria procurar fazer terapia, só que ele não tinha me indicado um ponto, ele não tinha falado assim, né, alguma coisa. E na época tinha um humorista que eu acompanhava ele muito, que era o Matheus Ceará. Eu acompanhava ele muito, tanto que eu fui em 2 shows dele aqui na minha cidade, fui em show dele em São Paulo, depois até ficou até meio que um sentimento de gratidão, assim, porque era o único momento que eu conseguia rir, enquanto eu estava assistindo ele. Então, assim, era o momento que eu conseguia, tipo, me distrair, né, me desligar de tudo que estava acontecendo e rir ali naquele momento, eu ficava alegre ali naquele momento. Então, eram coisas engraçadas. E ele era um cara que falava muito palavrão, velho, muito palavrão. Fala, né, que tá vivo ainda. Mas, Já tá matando o cara aí, ó. pois é. Aí, aí eu vi uma entrevista dele, ele foi entrevistar o Pyong. Eu não conhecia, nunca tinha Ah, visto nada de hipnose, nunca tinha visto nada de hipnose. E ele foi entrevistar o Pyong, velho. E o Pyong hipnotizou ele e fez com que ele não falasse palavrão. Toda hora que ele ia falar um palavrão, ele falava uma palavra completamente aleatória. Completamente aleatória. E eu tô assim, cara, eu não, tipo, eu já tinha ouvido falar de hipnose uma vez, mas nem, eu pensava que era aqueles negócios de filme, eu nem acreditava naquilo, né? E aí eu vi isso, eu falei, cara, como que o Matheus Ceará, que é uma pessoa que fala palavrão o tempo inteiro, consegue ficar sem falar palavrão de uma forma tão natural, porque não era uma coisa forçada. Tipo assim, ele ia iniciar o palavrão e saía uma palavra aleatória, tipo, nada a ver com o assunto que ele estava falando. Então, tipo, foi uma coisa muito surreal para mim, assim. interessante. Aí na entrevista o Pyong foi e falou, não, porque a hipnose pode ser utilizada para tratar depressão, ansiedade e tal, não sei o que, não sei o que. Eu falei, caralho, eu tenho que pesquisar mais, eu tenho que ver mais. Aí comecei a pesquisar hipnose. Aí fui e achei o Alberto Denilson. Cara, Roberto Elísalo, para quem não sabe, é professor de hipnose, professor de psicologia, uhum. bem conhecido no meio da galera que gosta de Ele, hipnose, que faz formações, etc. sim, e ele é psicólogo também, né? Que ele é professor de psicologia também, foi uma coisa que me ajudou que aumentou minha crença naquele momento, que eu precisava disso naquele momento, né? Então, eu assisti, cara, pra você ter ideia, em 20 dias eu assisti todos os vídeos do canal do Alberto, todos. Inclusive o curso dele tem lá de graça, então eu assisti tudo. Naquela época tinha 121 ou 126 vídeos aquele curso gratuito. Uhum, exatamente. Eu assisti Sei qual tudo. é. Cara, eu devorei o negócio. E era uma coisa que, tipo assim, que tinha, sei lá, velho, 6 anos, já uns 6 anos, que eu não me interessava por nada. Assim, sabe? Que eu não, tipo, que eu não me dedicava com afinco mesmo, a fundo numa coisa. E foi. Aí eu fui estudei, vi aquela coisa toda, eu fiquei assim, cara, fiquei impressionado, fiquei doido e tal. Falei, vou procurar um terapeuta. Procurei aqui na minha cidade, não tinha. Aí eu fui para Belo Horizonte. Para quem, Quando. para quem não sabe, você é do interior de Minas Gerais, né? Cidade. É interior. É interior aí? Aí, É boa, próximo, boa pergunta. Como é próximo. que é aí? Eu não sei. Onde é que você tá? Não, é próximo a Belo Horizonte. É Conselheiro Lafayette é uma cidade tem na faixa de 150 mil habitantes, mas é igual cidade pequena. Todo mundo conhece todo mundo, tipo, tem bem um arzinho assim de interior mesmo. Eu gosto aqui, é muito bom. Legal. Mas aí eu comecei a procurar terapeuta, fui em Belo Horizonte, achei terapia. E na época, né, o pessoal estava muito, eu achei da ONU, então tinha aquela questão da sessão única, né? Que era uma sessão única na época eu acho que era R$ 1.500, uma coisa assim, e que você fazia uma sessão, trabalhava tudo e tal. Aí eu vi aquilo, eu falei, cara, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, eu vou. Só que a minha namorada na época me deu uma freada, porque a gente estava passando por dificuldades financeiras mesmo,
né, que eu já não trabalhava, já tinha um tempo, já estava por dependência da minha mãe, já tinha um tempo. E ela falou assim, não, é muita coisa para uma sessão, você nem conhece a pessoa, você nem sabe como que é e tal, não sei o que, não. Aí eu continuei procurando, foi onde eu achei o Thales. O Thales é um cara que eu tenho que falar dele, toda vez que eu falo de hipnose, toda vez que eu falo da minha mudança, eu falo dele, porque ele foi cara, um ser de luz, assim, que apareceu na minha vida. E quando eu achei ele, eu conversei com ele por telefone, e ele falou, não, a gente vai fazer uma primeira sessão, vamos conversar e tal, vou te explicar tudo, beleza? E aí eu falei, então já tinha uma diferença daquela outra primeira, onde eu já peguei mais confiança. Eu fui, cara, e eu fui e tal, a gente conversou bastante na sessão, ele me explicou tudo, como que funcionava, aquela anamnese também, ele fez a entrevista, fez o planejamento dele, tudo, a avaliação. E no final da sessão ele me fez uma pergunta. Ele me perguntou quem eu era. E, cara, na hora que ele me fez essa pergunta, eu buguei, assim, completamente. Porque eu não sabia, tipo, eu não sabia o tipo de pessoa que eu era, eu não sabia o que eu queria ser como profissional, eu não sabia o que eu estava sentindo em nenhum momento, eu não sabia nada, nada, nada. Então me bugou completamente. Beleza. Aí fizemos a primeira sessão, marcamos para começar o acompanhamento. Essa primeira sessão marcamos para começar o acompanhamento. Fui no acompanhamento. Aí depois da primeira sessão do acompanhamento em si, né, do tratamento em si, no final da primeira sessão, ele me perguntou quem que eu queria ser. E aí que eu já estava muito bem, cara. Nossa, a primeira sessão já me deu uma sensação, foi uma coisa que eu não sentia há muitos e muitos e muitos anos. E no que ele me perguntou isso, eu falei, cara, eu quero ser igual você, quero ser isso. É isso que eu estou vendo aqui. E tanto que, se você, é até engraçado, se você pegar uma foto dele na época que ele me atendeu, em 2017, o estilo de roupa dele, que ele usava na época, a forma que ele se comunicava um pouco até na época também, eu vejo tudo em mim hoje, sabe? Então, E nesse dia, a partir desse dia, eu marquei o meu primeiro curso de hipnose, a partir da primeira sessão, eu marquei meu primeiro curso de hipnose, e aí eu terminei o tratamento em fevereiro de 2017. Já quando eu terminei o tratamento, eu já terminei o tratamento com 2 cursos, já um de hipnose clássica e um de hipnose clínica, 3 na verdade. Hipnose clássica, um de hipnose clínica e o de PNL para auto-hipnose do Brenda. então E você, só para te cortando aqui, você, de alguém que estava trancado no quarto, escutou a orientação do seu médico, foi pesquisar, foi buscar ajuda, encontrou um cara que, ouvindo, quem ouve aqui parece mágica, mas não é, todo um processo de terapia envolvido, mas o cara sim, em sim. poucos dias te virou num 360 e você saiu de lá com outra visão. Vou fazer Sim. isso, vou ajudar pessoas que estão onde eu estava. Cara, Tu resolveu replicar isso. esse foi o sentimento que é o sentimento que me move até hoje a fazer o que eu faço. É de saber o que eu passei e de não querer ninguém passando o que eu passei. Então, a partir do momento que eu vejo que eu posso ajudar alguém que passou pelo mesmo desafio, que está passando agora pelo mesmo desafio que eu passei antes, cara, não tem nada mais, não tem nem palavras para explicar realmente o que eu sinto quando isso acontece. Então, foi a partir dessa primeira transformação que eu tive dessa primeira sessão, e igual você falou, fique bem claro que é um processo, até porque quando eu terminei o meu tratamento, cara, eu ainda tinha 1 milhão de coisas para mudar. O tratamento em si, ele é o primeiro passo, que ele vai te dar força, ele vai te dar energia, ele vai te dar vontade para você buscar as mudanças, todas as mudanças que você precisa. E só que quando a gente sai de uma coisa assim, e a gente já sai de um tratamento com cursos, sabendo tudo o que aconteceu dentro do tratamento, sabendo replicar aquilo,
você acha que você já está pronto, né? Então, eu fiquei durante um ano, eu fiquei pensando que eu era a melhor pessoa do mundo, que eu já era o cara mais evoluído, zen budista, que não, não, que era o dono da razão, que estava super certo com tudo e que o meu trabalho era o único trabalho que ia mudar a vida de todo mundo. Então, eu fiquei durante um ano ainda, de 2017 até 2018, eu fiz, né, claro que desse período, igual é importante falar também que eu fiz 18 treinamentos em um ano. Então, assim, eu evoluí muito profissionalmente, Você porém fez eu ainda tinha 18? Peraí, 18 treinamentos em um 18 ano. treinamentos em um ano. Então você literalmente deu um mortal na sua vida, virou 360 e mergulhou com profundidade nesse mundo da terapia. Sim, sim. Cara, é igual eu te falei, tipo, eu nunca tinha sentido uma coisa assim, tinha muitos anos que eu não sentia vontade de mergulhar em algo, de realmente me aprofundar numa coisa. E a hipnose foi o que me trouxe isso, sabe? Interessante. Então, tipo, eu mergulhei, só que eu mergulhei, desenvolvi muito meu lado profissional e esqueci do meu lado pessoal. Que Então, interessante. Já é a próxima coisa que eu já ia te perguntar. Quando foi que você destravou em você que você também precisava cuidar um pouco de você? E aí tem toda uma história que ele vai contar sobre emagrecer, alta performance, cara que foi virando atleta, hoje ele é professor de boxe, que eu sei. Conta isso pra gente aí. então, durante um ano, porque aí vamos lá, eu melhorei a depressão. Ok. Tirei a depressão da minha vida. Fevereiro de 2017. A partir de fevereiro de 2017, igual quando eu estava com depressão, eu não tinha vontade de comer. Então eu não me alimentava bem. E não sentia prazer em comer nada. Melhorei da depressão, aquele prazer de me alimentar voltou. Aí você foi tirar um Consequente, atraso. exatamente. Como Consequentemente, voltou o prazer de me alimentar. Em consequência, junto com o prazer de me alimentar, voltou também o meu emprego, porque até então eu não estava trabalhando. Só que eu virei terapeuta, então comecei a trabalhar. Consequentemente, dinheiro. Ou seja, resolvi um pouquinho dos meus problemas financeiros e tinha dinheiro para gastar com fast food, com comida, com coisas que eu gostava. E nisso veio o meu amor por pizza, né, velho? Que eu comecei, tipo, eu comi pizza de todos os restaurantes, todas as pizzarias da cidade e região, assim, para experimentar, para ver onde eu achava a pizza que eu mais gostava e tal, fui comendo, 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 comendo. Então E você criou um tour gastronômico aí, você fiz dava um nota para tour, pizzaria. dava nota para pizzaria, exatamente. E comecei comer desenfreado, velho. Tipo, eu gastava na faixa de 400 a 600 reais por mês com um fast food, tranquilo, assim. Então, era pizza, Eu era gastava. hambúrguer, era refrigerante, final de semana, que aí eu já estava me sentindo bem. Então, eu bebia, acordava no outro dia, não acordava em depressão, acordava de boa. Então, tipo, bebi o final de semana inteiro, aproveitei tudo que eu deixei de aproveitar. É exatamente isso. Tipo, eu meio que fui tirar o atraso. Tudo que eu deixei de aproveitar na época que eu estava mal, eu comecei a aproveitar de 2017 para frente. Então, eu não tinha muita regra. Eu acabava sendo demais em tudo. E isso me prejudicou muito na minha vida pessoal, né? Isso prejudicou, por exemplo, o meu relacionamento. Isso prejudicou, por exemplo, a minha saúde, né? Prejudicou a minha relação com a minha família também, com a minha mãe, com o meu irmão. Prejudicou muito, porque eu exagerava muito, eu bebia muito, eu comia muito, eu fazia tudo, era muito. Você chegou a quantos Entendeu? quilos? Eu cheguei a 128, 128 quilos. 128, 127,8, né? Quando foi a chave? Quando foi que você virou? Então, aí, o primeiro ponto foi o término do meu relacionamento, que foi um baque muito grande para mim. Isso foi em 2018, em janeiro de 2018. Foi um baque muito grande para mim, e eu acabei vendo, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada comigo,
né? Porque minha ex era uma pessoa que gostava muito de mim, mas não quis voltar. Então eu pensei assim, pô, se ela não quer voltar, tem alguma coisa errada. Não é? E o erro, tipo, eu parei de. O primeiro ponto foi parar de colocar a culpa nos outros. Eu parei de olhar os outros, o ambiente. Tipo assim, eu vou comer pizza hoje porque meu amigo está me chamando para ir no rodízio. Eu vou sair para beber hoje porque fulano de tal está me chamando, tem um tempão que eu não vejo ele e tal, vou sair para beber com ele. Não, não era ele, era eu. Então, o primeiro passo, com esse término, veio essa primeira coisa, tipo, responsabilidade. Opa, peraí, o que está acontecendo? O que eu posso mudar? Comecei aí. Aí eu comecei uma mudança pessoal, uma mudança de mentalidade mesmo, né? De forma de enxergar as coisas. E foi em junho de 2018, só que eu continuei comendo. Nesse período, eu continuei comendo normal, não mudei a alimentação, não mudei nada. Foi em junho de 2018 que eu fui subir o morro da minha casa e eu não consegui subir. Eu tive que parar 2 vezes, velho. Tive que parar 2 vezes para subir o morro da minha casa. E quando eu cheguei em casa, eu cheguei passando mal, cheguei, assim, bufando mesmo, suando muito, branco, tipo, pálido mesmo, cheguei passando mal. E aí o meu primo, que é médico, ele estava aqui em casa no dia. E ele falou assim, Vitor, eu vou te passar um pedido de exame aqui e tal, faz tal exame. Beleza. Esse foi o primeiro estalo. Esse foi a primeira, tipo, segunda, na verdade, né? O segundo estalo, assim, me chamando para mudança. Aí eu fiz os exames. Eu fiz os exames de sangue, peguei o resultado, tudo alterado. Triglicérides alterado, colesterol, Ou seja, glicose. Glicose, eu aí tava vem o indo. choque, né? Tô fazendo Aí merda. veio, aí veio o choque real mesmo. Ele falou, cara, se eu continuar desse jeito, eu vou morrer, velho. Não tinha outro caminho, sabe? Se eu continuasse do jeito que eu estava, a probabilidade é ir direto para... Vou dar um exemplo de hoje. Se eu continuasse do jeito que eu estava lá, hoje eu seria parte do grupo de risco com relação ao Covid. Entende? Então, assim, estava indo para o caminho mesmo de ir embora, né? E eu gostava, eu peguei o gosto de viver de novo. Então, foi uma coisa que eu falei, cara, se eu não parar agora, se eu não mudar agora, eu vou perder o que eu mais gosto de fazer hoje, que é viver. Então, eu preciso mudar. Foi aí que veio o estalo. E, Bacana. e esse estalo veio, só que a mudança ela não veio em seguida. Tipo, depois desse estalo, eu não consegui mudar minha alimentação completamente, já fazer dieta, já ir fazer atividade física, já tal, não. Não é mágico, Tive, né? não, Não é a não é mágica. Cai a mágico. ficha, mas você tem que construir isso. Exatamente, mano. Então, que interessante você falar isso, porque tem gente que acha que não, vou ali, vou dar aquela destravada e magicamente já pronto, foi embora. Vou dormir gordinho, Ah, vou acordar magrinho. Começo hoje na academia, semana que vem já tô shapeado já. tô shapeado, botei o shape, né? E as pessoas têm essa ilusão, né? Que eu falo assim, quando a pessoa tem problema financeiro, ela destrava que ela precisa resolver, ela resolve as suas crenças em relação ao dinheiro, sua forma de tratar com o dinheiro, mas a conta tá lá, os boletos atrasados tá lá. A pessoa precisa criar um plano de ação para pagar e corrigir os erros que ela for acumulando, né? Eu ouvi hoje de manhã uma frase, uma pessoa falando assim, nada acontece e de repente eu separei, e de repente acordei tô com 127,8, e de repente eu acordei, sei lá, perdi o emprego. Tudo é uma construção. Sim, não, essa frase, essa coisa de falar, não, foi do nada. Tipo, por que terminou? Foi do nada. Engordei do nada. Cara, não é do nada. Não, as coisas é um processo, igual você falou, é uma construção. E da mesma forma que você constrói, né, isso, a gente para desconstruir também é um processo, né? As coisas não mudam na noite pro dia. Então, tipo, quando deu esse estalo, eu falei, cara, preciso mudar, beleza. Aí o primeiro passo que eu fiz, cortei o refrigerante. Foi o primeiro passo, que era o que eu mais tomava. Tipo, cara, eu pegava uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros, eu tomava ela toda sozinho, de boa.
tranquilo. Tipo, numa sentada aqui num filme, eu acabava com a coca de 2 litros, assim, rindo. E aí eu cortei refrigerante. Passou 2 semanas, eu cortei fast food, eu parei de pedir. Não parei de comer. Tipo assim, eu comecei a fazer hambúrguer em casa, comecei a fazer pizza em casa, fazer umas coisas porque fica mais saudável. Querendo ou não, você está Fica, usando, né? Fica mais fica. saudável. Então, eu comecei a, tipo, fazer, por exemplo, eu fazia uma pizza de pão de forma com a massa de pão de forma integral. É, queria comer uma coisa diferente, fazia um hambúrguer, né, por exemplo. Eu ia, comprava a carne no açougue, a carne sem gordura, fazia um hambúrguer em casa, tipo, fazia ele naquelas panelas que não grudam, né? Eu esqueci até o nome da panela. Com um pouquinho de azeite só para não, tipo, só para não coisa, não ficar ruim mesmo. Então, tipo assim, a gente vai, né, mudando. Eu fui mudando aos poucos, eu fui desconstruindo. Então, tipo, o meu primeiro passo foi cortar refrigerante, ir cortando fast food, fui cortando aos poucos. Que aí eu estava com 127,8 em junho, em agosto, foi agosto, isso. Em agosto, quando eu fui na nutricionista, eu já estava com 113. Uau! 113. Então, assim, com essas pequenas mudanças de alimentação e diminuindo um pouquinho também na quantidade, eu consegui ter uma perda absurda. Que tinha muito inchaço também, né? Era muito. Eu estava inchado. Não tem como eu mostrar foto aqui, agora que eu não tenho nenhuma aqui presente. Mas eu estava com o rosto muito inchado, eu estava todo inchado. Então, tipo, eu fui realmente meio que desintoxicando meu corpo daquelas coisas, né? E aí aumentei a salada. E quando eu fui na nutricionista, que eu cheguei, eu já não sofri um impacto muito grande de mudança. Seguir a dieta que ela me passou já foi mais fácil pelo fato de eu já ter iniciado o processo sozinho. Porque, cara, querendo ou não, a gente sabe o que é saudável e o que não é saudável. A gente não vai saber fazer uma dieta proporcional e de acordo com o objetivo que a gente quer. Mas a gente sabe o que é saudável, o que faz bem e o que não faz bem. Isso é Então fato. você tá me dizendo que alguém está ouvindo aqui e não tem hoje, talvez, condições financeiras para buscar um nutricionista, consegue começar com o que tem, porque todo mundo sabe o básico, é o refrigerante, a fritura, os podrões Sim, e sim, andar a pé de graça. exatamente. Caminhar ali, caminharzinho no bairro, na quadra ali. Exatamente, exatamente. E foi a forma como eu comecei. Eu não comecei indo em profissional, tipo, eu não comecei indo no nutricionista direto. Eu sabia que eu ia precisar. Eu já tinha essa consciência. Só que quando eu marquei, eu falei, cara, até eu ir, eu tenho um período para eu já começar a minha mudança, para eu chegar lá e não sofrer um impacto muito grande e não conseguir seguir o que a pessoa vai me passar. Então, a minha ideia foi realmente reduzir esse impacto. Quando eu chegasse lá, eu não tivesse uma diferença tão grande do que eu já estava fazendo, né? E aí vale também a gente pesquisar o tipo de profissional que a gente vai procurar. Porque a nutricionista que eu procurei me ajudou muito. Ela foi, assim, excelente. Ela conseguiu montar um plano alimentar para eu atingir meu objetivo com coisas que eu gostava de comer. Então, que é outra coisa que é muito interessante também a gente falar, que não é porque você quer emagrecer que você vai precisar de parar de comer tudo que você gosta, tá? Eu emagreci 54 quilos comendo pizza. Uau, 54 quilos comendo pizza, que dá uma manchete. O cara que Sério. emagreceu 54 quilos comendo pizza. Porque o que que acontece? Pizza, igual eu falei com vocês aqui no início, com aqui, é o meu, tipo, eu sou apaixonado, né? É uma das comidas que eu mais gosto. Em todo lugar, toda cidade que eu vou, eu procuro a melhor pizzaria da cidade para ir. Então, tipo assim, por que que eu teria que cortar isso da minha vida, né? Eu fiz o quê? Aí vem a questão de ter um profissional para te orientar nesse sentido. Eu man- mantive a minha alimentação, mantive a minha dieta, só que eu tinha um momento, que era no final de semana, que era uma refeição, onde eu podia tirar essa uma refeição para sair
daquele plano alimentar. Aí o que que eu fazia? Eu mantinha a minha dieta durante a semana toda. Aí no dia que eu ia sair, eu escolhia uma refeição, vamos supor, à noite, mantinha minha dieta até a noite, chegava à noite, eu saía e comia a pizza, que era o que eu gostava. Aí acabava de comer a pizza, ia dormir, no outro dia, dieta normal de novo, vida normal, vida que segue. Então, assim, eu comecei a controlar também essa questão de exageros, porque, cara, eu descobri que para você aproveitar, você não precisa acabar o mundo naquilo, né? Tá. Para você comer, saborear uma pizza, você não precisa de comer 8 fatias de pizza, você não precisa comer uma pizza inteira. Eu ouvindo você falar, parece que, nossa, esse cara aqui é extremamente organizado, controlado, não sente vontade. Como é que você lida com isso? Porque eu tenho certeza que você passou por isso, né? Não é mágica. E como é que tu conseguia equilibrar a fissura de voltar pro rolê, de comer bobeira e falar, não, vai ser no sábado que eu vou comer, vai ser no domingo, sei lá. E quando tu escorregava, como é que tu lidava com isso? Porque eu escuto muito aqui, até mesmo nos atendimentos, que a pessoa está passando pelo processo de transformação, ela escorrega, ela já quer abandonar. Muitas vezes a pessoa se pune e fala, cara, eu errei. Não, você só escorregou. E todo mundo escorrega, eu escorrego, você escorrega. Como é que você lidava com isso? Como é que você fez aí? Porque aqui já estamos falando do Vitor, que já fez uma jornada de autodesenvolvimento, já trabalhava ajudando pessoas a se transformar, estava transformando a sua vida pessoal, mas não quer dizer que ele não tem dor de cabeça, não tem vontade de ir no banheiro, não escorrega. Sim, sim. E isso, né, quando eu estava fazendo meu tratamento, eu tive recaídas durante o tratamento. E aí veio uma frase que o Alberto me falou num curso, que eu perguntei para ele, eu estava fazendo o curso no final de semana, foi o primeiro curso que eu fiz, e eu estava num período de recaída, que eu ainda estava fazendo tratamento. Eu perguntei para ele, e ele falou comigo assim, Vitor, recaída faz parte do processo. Quando você tem uma recaída, não quer dizer que você perdeu tudo que você conquistou, e nem quer dizer que você vai continuar nessa recaída para o resto da vida. Cara, no que ele me falou isso, tipo, mudou 1 milhão de coisas na minha cabeça. Eu fiquei tranquilaço. Falei, não, beleza, demorou. Tipo assim, é recaída, é o que o próprio nome diz, recaída. Você caiu de novo, mas você vai levantar, velho, tá tranquilo. Então, assim, a partir disso, né, eu levei isso realmente para minha vida. Então, quando isso acontecia na minha dieta, eu entendia que eu não tinha perdido tudo que eu conquistei, porque não foi, tipo, uma saída que eu recuperei 10, 15, 20 quilos. E eu também não vou continuar naquilo ali para o resto da vida, porque eu não quero recuperar tudo que eu perdi. Então, assim, quando eu tinha recaído nesse sentido, que hoje eu já nem vejo como recaída mais, hoje para mim, hoje eu já faço como escolha, e é até uma coisa que é muito interessante, porque foi uma forma que eu também usei para parar com as recaídas. Eu comecei a escolher. Então, assim, cara, eu tô com vontade de comer hoje, mas eu escolhi que na semana que vem, no dia tal, eu vou comer tal coisa. Então, eu sei que no dia tal eu vou poder comer, então eu tô tranquilo, até chegar lá eu espero de boa. Então, assim, eu levei aquela frase do Alberto que ele falou para o resto da minha vida, para tudo, para tudo. Cara, recaída faz parte do processo. Recaída não quer dizer que você perdeu tudo que você conquistou e nem quer dizer que você vai continuar nela para o resto da vida. E eu vou lidando com tudo isso até hoje. E eu te falo que muita gente me vê assim, né, e fala, o Vitor hoje é o cara que tipo, não tem nada, não sofre mais com nada, não passa mais por nada. Cara, eu passo por problemas, eu passo por sofrimentos, eu passo por coisas igual todo mundo passa. Só que hoje eu tenho essa visão. Então, assim, quando eu acordo mal, que isso acontece, de eu acordar um dia desanimado, desmotivado, sem querer fazer nada, eu sei que é só aquele dia ali. E o fato de eu saber isso já me tranquiliza. Então posso pressupor aqui que você mudou uma palavra. É muito comum eu ouvir, você que está nos ouvindo aqui,
Olha como uma palavra faz diferença. Eu escolho, eu comecei a tomar decisões, não é? Ah, eu não posso porque eu tô de dieta, ah, eu tô proibido de comer pizza, eu tô proibido de comer o chocolate. Quando a gente usa esse tipo de comunicação, o nosso cérebro fica louco, porque fala assim, não tô não, eu quero essa bagaça aí. E aí o seu foco vai para aquilo que você não quer e você não vai vencer essa luta. E aí é como a comunicação interna do Vitor faz com que ele pare, diga, ó, eu escolhi. Então, se você escolheu, não tem por que também ficar com raiva, ficar bravo, descontar em ninguém, o ranço, né? Uma coisa que eu já vi com atletas de fisiculturismo, o cara tá naquela dieta restrita, o cara fica insuportável, tratando as pessoas mal. Eu convivi, eu conheço atletas, eu conheço pessoas, e assim, Sim. quem escolheu fazer É, dieta foi você, meu querido. Quem tá cortando o carbo é você, meu querido. Cuida do seu cara, emocional. então, é um processo muito estressante, isso com certeza, e que fique claro também que teve um momento, um período que eu escolhi a restrição total, que eu falei, cara, eu preciso de dar um gás, eu preciso de chegar num ponto, então para eu chegar nesse ponto eu tenho que restringir durante um certo período de tempo. Aproveitando aqui que você foi me contando, foi trocando ideia, você começou esse caminho, se tornou um cara melhor, foi destravando, emagrecendo, o esporte entrou na sua vida, porque além dos Exatamente. exercícios, o boxe, foi o boxe que entrou na sua vida, não foi? Sim, sim, Isso me sim. interessa aí, que hoje tu, Então, até tipo assim, um pouquinho, só voltando um pouquinho no assunto que a gente estava falando, na questão das pessoas, da restrição, né, da restrição deixar as pessoas realmente estressadas e tudo. E realmente deixa. É um processo muito brusco, né? A gente tira praticamente tudo para alcançar um objetivo. E só que aí entra a questão do trabalho mental, que tem que é importante que tenha um trabalho mental em conjunto com esse trabalho físico, sabe? Para que a pessoa realmente não faça isso que a gente estava falando, tipo, de descontar esse nervosismo, de descontar, às vezes, aquele estresse que ela está passando por algo que ela escolheu em pessoas que não têm nada a ver com aquilo, ou às vezes até nela mesma, né? Que é no fato que você falou da pessoa às vezes sair um pouquinho, dela se perder um pouquinho ali no caminho e ela começar a se criticar, a se julgar e a se jogar para baixo por conta disso, né? Então, é realmente necessário um processo também, além desse trabalho físico, ter o trabalho mental, que foi onde as coisas casaram muito bem para mim no boxe e no meu trabalho, que aí é um ponto assim que eu desde criança eu sempre quis fazer boxe, só que eu nunca tive oportunidade de fazer. E quando a partir desse momento que eu fiquei mais, né, que eu tive essa melhora, que eu tive essa mudança, que eu comecei a chamar mais a responsabilidade, falei, cara, que caçar oportunidade, eu vou procurar onde tenha e vou fazer, e, independente de onde estiver, o que eu puder fazer para ir, eu vou. Que foi a atividade física que eu iniciei, foi a atividade física que eu comecei a fazer. Eu não estava caminhando, eu não estava correndo, eu não estava fazendo absolutamente nada de atividade física, eu só estava fazendo dieta, tá? E aí eu coloquei na cabeça que eu queria o boxe, e foi até engraçado que tinha uma série que eu assistia, que o personagem principal da série, que eu sou fãzaço dele, ele treina boxe. Então isso também me deu um gás, me deu um ânimo, sabe? qual é a série? O Harvey Specter, ele Tu- treina boxe. Suits? Aham, Uma série muito boa. é Eu muito assisti boa. ela algumas temporadas, aí acabei não terminando. É muito massa. E ele treina boxe, então foi uma coisa que me, tipo, que eu sou muito isso, sabe? Eu gosto muito de querer me aproximar das pessoas e até de personagens também, que eu sou fã. Então, eu vejo essa forma, uma das formas de me aproximar que eu achei dele foi essa. Então, tipo assim, já juntou a minha vontade de começar a fazer uma atividade física com minha paixão por boxe desde criança, com ver ele treinando e achar muito massa. Eu falei, cara, vou. E achei. Aí eu comecei a fazer atividade física, Juan. Comecei a fazer 2 vezes na semana, 1 hora. Ou seja, eu fazia 2 horas por semana de atividade física. E ficava morto, morto, morto. Eu saía do 2 horas por primeiro semana. por semana. Eu saía do primeiro treino eu fazia um treino segunda, para você ter ideia. A turma era terça e quinta.
Aí eu pedi o professor, ele mudou para mim para segunda e quinta, porque quando eu fazia o treino da terça, eu não conseguia treinar na quinta, não. Então, para eu Interessante, olha treinar só. 2 vezes na semana, ele mudou para segunda e quinta. Então, eu fazia um treino na Condicionamento segunda, zero, né? condicionamento zero, zero, zero. Eu não conseguia chegar na academia sem cansar, pra você ter ideia. E foi uma outra coisa que eu adotei também. A academia não era, tipo, não é longe da minha casa, mas também não é tão perto. Aí eu comecei a ir a pé. Eu ia a pé, sempre ia a pé. Aí eu treinava 2 horas por semana, morria. Tanto que eu treinava na quinta, ficava sexta, sábado e domingo com dor. Aí treinava segunda, ficava terça, quarta com dor, e ia na quinta, assim, quase sem aguentar, mas ia. Foi um objetivo que eu coloquei. E passou um mês, eu comecei a ver evolução em mim. E, tipo assim, uma coisa que o esporte traz é competitividade. Não é rivalidade, é competitividade, são coisas diferentes. E a competitividade fez com que eu me esforçasse mais. Por quê? Porque na minha turma de boxe tinha um menino que ele treinava bem mais tempo que eu, e toda vez que a gente ia treinar, eu apanhava dele, velho. E eu ficava muito indignado de apanhar dele. E eu falei, cara, eu não quero apanhar desse cara mais. Que foi onde eu comecei. Aí o que eu acrescentei? Eu acrescentei um dia de personal na semana. Então eu fazia a turma segunda e quinta e fazia o personal no sábado de manhã. Aí eu comecei a fazer atividade física 3 vezes na semana. E tudo voltado para o boxe. Tudo voltado para o boxe. Aí eu comecei a fazer o personal, comecei a pegar mais condicionamento, comecei a correr na rua. Aí eu correr na rua, comecei correndo 1 quilômetro. Passou uma semana, passei para 1,5 km. 2 semanas, 2 km. Passou um mês, 3 km. Uau. Sabe? Então, assim, eu não comecei já, tipo, não, vou correr agora, vou correr 10 km. Não. A primeira vez que eu corri 10 km já tinha. Foi 2019. Ou E seja, aí, já tinha mais de ano que eu fazia atividade física. Entende? a gente sabe que o exercício, a atividade física faz bem. Mas quando a gente olha para a sua vida, pro Vitor que também é terapeuta, pro Vitor que tem vida social, pro Vitor como pessoa, o que que tu vê de benefício para você, além de emagrecer e ficar mais bonito, trabalhar a sua autoestima, trabalhar também essa questão do comprometimento, que você vai ficando mais comprometido, mais organizado. Sim, disciplina, foco, né? Trabalho e estudo. Só que o que eu percebo, vamos lá, quando em 2018, no início de 2018, 2017, 2018, eu já tinha tratado minha depressão, minha não, pelo amor de Deus, já tinha tratado depressão, é, já atendia e já tinha uma vida social de novo. Só que eu era uma pessoa completamente diferente. Eu era uma pessoa completamente diferente. O esporte ele me trouxe em conjunto com o que eu já sabia, que eu acredito também que se eu não tivesse estudado tudo que eu estudei, eu não teria também um impacto tão grande pelo esporte, assim, de transformação, de enxergar coisas além do que só o exercício físico, sabe? E eu era uma pessoa completamente diferente, então eu mudei questão, tipo, até de sensibilidade, de conseguir enxergar, de prestar mais atenção nas pessoas e de prestar mais atenção nas coisas que estão acontecendo comigo e ao meu redor, né? E aí vem tanto de vários esportes que eu já fiz, tanto do jiu-jitsu quanto do boxe, que é aquela coisa de aprender a trabalhar sob pressão. Porque tanto no jiu-jitsu quanto no boxe, o boxe, o cara tá vindo pra cima do seu o tempo inteiro, ele tá querendo te bater o tempo todo. Você tá ali com o cara no ringue, igual eu já lutei, o cara tá ali querendo te matar. E Então você você, tem que se você chegou a competir. Sim, sim. Eu participei do Campeonato Mineiro de Boxe em 2019 e isso foi o que, ó, eu comecei a fazer atividade física em agosto, setembro, outubro, em novembro de 2018, novembro.
Outubro de 2018 eu comecei a fazer atividade física, comecei a treinar boxe. Em novembro de 2019 eu estava lutando no Campeonato Mineiro. Por Um quê, né? ano. Aí, um ano, porque aí vem aquela questão do esporte que eu falei, o que o esporte, ele, por mais que independente do esporte, escolha um esporte que você possa competir. Porque o tesão da competição, cara, é uma coisa assim que é absurda, é absurda. O simples fato de eu pensar, eu vou competir daqui 6 meses, me fez treinar, sair de treino. Tipo, eu já comecei aí, foi passando tempo, eu comecei a colocar atividade física diária, né, na minha vida, pelo fato de fazer bem realmente, de gerar hormônios, a gente que estuda, a gente sabe disso, né, gera hormônios que geram uma sensação de bem-estar, de prazer, de tudo. Então a gente sabe que isso vai trazer benefícios para a nossa vida. Então eu já tinha colocado atividade física diária. Só que o fato, só de eu falar assim, cara, o meu professor vê minha evolução e ele falar comigo, vamos competir? Eu, vamos. A gente vai competir em junho? É em junho. Então, a partir de hoje, eu vou treinar treino de competidor, que é treino de 3, 4, 5 horas por dia. Então, foi de quê? De fevereiro, março? Foi de março até junho, eu treinei todos os dias, 3 horas no mínimo, de 3 horas por dia. Então deixa eu entender. Você começou no finalzinho do ano com 2 aulas por semana, nem 6 meses depois está treinando todo dia, mais de 2 horas por dia. Sim, Tudo isso porque sim. você. São passos, né? Não adianta. Eu vou começar o boxe hoje, eu nunca dei uma porrada no saco de areia aí, querendo treinar o dia inteiro. Cara, são passos. E, tipo, qual que foi? Teve uma diferença muito grande para mim, que eu sempre busquei acompanhamento profissional, tá? Desde o início, desde quando eu conheci a parte de terapia, sempre que eu preciso de alguma coisa, eu vou procurar um acompanhamento profissional. E eu vou buscar o melhor profissional que eu achar. Então, assim, eu busquei nutricionista e educador físico, personal, que inclusive o meu personal era também meu professor de boxe. Então, eu uni essas coisas para eu ter um acompanhamento, para não acontecer de eu ter lesão, para não acontecer de eu ter às vezes, igual uma perda muito grande, né, de peso e ter problemas aí físicos, né, pode acontecer. Então, tipo, foi tudo dentro de um acompanhamento, de um planejamento bolado por profissionais voltados para o meu objetivo. Então, assim, eu fiz esse acompanhamento e mesmo assim eu ainda machuquei no treino. Então, tipo, é o que eu falo, a gente tem que ter cuidado, né? As lesões, as coisas fazem parte da vida de um atleta, tá? Mas você pode evitá-las e muito, com acompanhamento de profissionais que vão te ajudar a alcançar os seus objetivos. E Show. então, assim, eu fui e emendei em muito treino para poder lutar. E, consequentemente, veio também o medo. Que aí, Medo? medo absurdo, absurdo, que eu percebi que eu tinha de apanhar, velho. Mas um medo absurdo, que eu fiquei assim, eu não sabia que eu tinha tanto. E eu percebi esse medo real, foi no primeiro treino a gente chama de sparring, né, que eu fiz com o meu professor, que a gente foi realmente como se fosse luta, como simular mesmo uma luta, e foi aí que eu percebi que eu tinha um medo absurdo. E foi até engraçado, porque eu ia lutar em junho, e eu estava com muito, muito, muito medo, e eu lesionei no treino, não pude lutar em junho. Cara, na hora que eu lesionei, que foi uma dor, eu trinquei a costela, deu problema na cartilagem e tudo, foi soco. E aí, no que eu lesionei, eu senti uma dor absurda. Foi, cara, eu não estava conseguindo nem respirar, velho. Na hora que eu saí da academia, que eu cheguei em casa, veio um pensamento assim, cara, ainda bem que isso aconteceu. Ou seja, tua mente deu um jeito de te lesionar para você não Sim, enfrentar o tipo assim, medo, aquilo que para eu não, tu era um eu não BO. posso, eu não posso falar que minha mente deu um jeito de me lesionar porque a lesão veio de um treino, assim, é de uma coisa que todo mundo que treina tá sujeito a passar por isso.
sabe? Só que ela identificou isso, essa lesão, que era uma lesão que prejudicaria todo o meu desenvolvimento, que pararia, né, que eu ia ficar parado um tempo, como uma coisa boa. E foi aí que eu pensei, cara, eu tô rendido pro medo. E aí eu vi um outro desafio para mim, que é o desafio de poder testar um esporte que eu amo sem com esse medo, né? Tendo que enfrentar esse medo. Aí eu fiz o tratamento, fiz o acompanhamento, tomei remédio e tal, melhorei, voltei a treinar para lutar em novembro. E, cara, sem brincadeira, eu fui de agosto a novembro treinando, né, horas e horas por dia, igual eu falei com vocês. Em novembro, inclusive, foram treinos de tipo de 5 horas e eu eliminei em 40 dias 14 quilos. Eu tive que eliminar 14 quilos em 40 dias para poder lutar, para poder atingir o peso, né? Então, da categoria que eu ia. Então, assim, foi um período muito duro para mim de mudança, de transformação e de esforço, de vontade, tipo, aí foi o período que eu tive que cortar tudo mesmo, eu não podia, tipo, fazer nada, tinha que treinar, saía do treino da academia, vinha em casa, almoçava, acabava, passava meia hora do almoço, eu já ia correr de blusa no sol, 3 km correndo de blusa no sol aqui em volta aqui, para queimar, para suar mesmo, para tipo, para eliminar mesmo as coisas, que eu tinha que eliminar 14 quilos. Aí, e nesse período, o engraçado disso, né, é que nesse período que eu estava treinando, a minha cabeça ficava assim, tipo, eu estava correndo na rua, aí minha mente já mandava, podia torcer o pé aqui. Se você torcesse o pé, você ia ter que ficar 15 dias parado, pelo menos, e se você ficar 15 dias parado, você não vai precisar lutar. A mente tentando te Ah, sabotar. tentando me sabotar. Foi um processo, assim, de muito autoconhecimento também, sabe? Porque foi, mano, sem brincadeira, eu senti medo até o momento que eu pisei no ringue. Até o momento que eu pisei no ringue. Até o momento que eu subi. Na hora que eu subi, que eu consegui, tipo assim, só depois que começou a luta, velho, que eu tomei o primeiro soco, eu falei, cara, eu tô na luta já. Se eu ficar pensando nisso, se eu ficar com medinho agora, eu vou morrer aqui dentro. Então, tipo assim, agora é a hora de eu concentrar. Foi aí que eu consegui, tipo, concentrar completamente, tanto que eu até tive um problema com isso, que eu não escutei meu corner. Eu não consegui escutar meu corner direito, porque eu estava completamente vidrado e ali dentro. Só que até a hora O de que, eu... que é isso? Corny? Você falou? Corner é a pessoa que está, o meu técnico, né, o meu treinador, Ah, que ele fica do lado de fora ali dando dica. Ele está vendo a luta de fora, tem uma visão melhor do que eu, tem mais conhecimento, então ele vai me passar a estratégia ali que eu vou usar lá dentro. Só que, vou tomar uma água aqui. tranquilo. Só que eu não consegui escutar ele no momento da luta, porque eu realmente entrei num estado de flow ali, que nada me tirou daquilo ali. Que foi o momento que eu consegui realmente esquecer o medo. A sensação ali já não era medo mais, já era a adrenalina de estar ali dentro e de querer dar o máximo, de querer dar o meu melhor. Então, assim, tem até um vídeo que o Will Smith fala isso, né? Que as melhores coisas estão após o medo, né? Estão depois do medo. E realmente foi aí que eu tive a experiência, assim, na pele, de perceber que eu sofri durante 50, 60 dias à toa. A maior luta era com você ao mesmo tempo. O tempo Era inteiro. comigo, exatamente, exatamente. Então, assim, eu fiquei naquele medo, naquela coisa, naquele estresse, até na semana antes da luta, eu tive um estresse com o meu professor, e era uma coisa que eu já queria usar como desculpa para não ir. Só que eu falei, não, cara, eu vou, e eu coloquei isso na minha cabeça que eu vou, e eu realmente, tipo assim, eu não deixei esse medo me vencer. Porque a partir do momento que ao mesmo tempo que vinha esses pensamentos de medo, de querer me tirar daquilo, eu pensava assim, cara, se eu sair por conta disso, o que mais que eu vou deixar de fazer? Porque esse não vai ser o único desafio que eu vou ter na minha vida. Então, tipo, qual o próximo desafio que eu vou me render? E daí, qual o próximo desafio que eu vou me render? E qual o próximo desafio que eu vou me render? E ia ficar assim.
E eu ia passar o resto da minha vida me rendendo a medo, a desafios que eu queria vencer, às vezes, que eu poderia vencer, que eu teria capacidade de vencer, porém eu não ia vencer por conta de medo. Cara, que muito louco isso, cara. Você falando assim, eu consigo imaginar toda essa jornada e o quanto você cresceu, porque você se permitiu se colocar à prova, não desistiu, teve que enfrentar tudo isso. Ó, beleza, olha que louco, todo esse crescimento. O tempo vai passando, a gente tem aqui 2019, 2020. Agora a gente tem a pandemia, para quem está ouvindo depois, a gente está gravando isso no período da pandemia global. Então, é, como é que você continua praticando esporte e se cuidando? Como é que tá aí os treinos, essas questões por conta disso? Cara, Você não largou e voltou a comer pizza? não, não, não. Eu assim, que claro, por exemplo, né? Vou dar um exemplo de essa semana, por exemplo, eu comi pizza. Um dia, uma noite, comi uma pizza com a minha mãe, de boa. Não afetou em nada o meu rendimento, não afetou em nada os meus treinos, nada, nada, nada. Se não comer, vai ser melhor? Vai ser melhor. Só que, às vezes, a gente tem que pensar no nosso emocional, no nosso mental também. A gente é um conjunto de coisas, né? Mas tudo bem. Durante a pandemia, eu, desde o início, né, quando que estourou mesmo, e eu fiquei 9 meses literalmente dentro de casa, eu montei um espaço não, a sala porque quando eu comecei a atender, eu atendia na sala da minha casa. Então, eu tinha isolado a sala da minha casa para poder Perdão. atender. Não, tudo bem. Eu tinha isolado a sala da minha casa para poder atender. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa sala de volta na pandemia, até porque eu ia fazer os atendimentos online, e montei uma mini academia e um mini escritóriozinho para eu poder atender e treinar. Então, tipo, eu acordava de manhã, eu mantive os meus horários de treino, eu consegui treinar 3 horas dentro da sala aqui de casa, pra você ter ideia. Então, assim, essa coisa de, não tem academia, não tem não sei o quê, não tem não sei o quê, desculpa. Desculpa, Desculpa, você conseguia manter a sua agenda, os seus de compromissos dentro da treino sala dentro com o da sala equipamento da que minha você tem. casa, com o equipamento que eu tinha. Aí chegou num momento que eu vi que eu não ia conseguir, o que eu fiz? Eu aluguei equipamento aqui na minha cidade, as academias estavam alugando equipamento. Então, peguei, aluguei os equipamentos, trouxe aqui para dentro de casa, meu professor me passou os treinos online e, cara, eu continuei fazendo. Continuei fazendo. Então, durante a pandemia, eu tive até uma melhora no meu físico, sabe? Eu não tive uma perda. E uma coisa que, na pandemia, que me ajudou muito a continuar com isso, né, foi manter as minhas rotinas e um aprendizado, cara, que eu levo para minha vida até hoje, que é a meditação. Meditação foi um divisor de águas, assim, completamente na minha vida, velho. Que antes da meditação, eu era uma pessoa reativa, eu era uma pessoa completamente reativa, completamente reativa. Eu era uma pessoa que, tipo, aconteceu alguma coisa que me deixava nervoso, que eu não gostava, eu já reagia aquilo ali na hora, já se fosse através de palavras, se fosse independente de através do que for, Vai lá eu ver, iria. quiser. Vê lá. Não vou não. Eu queria, independente do que for, eu queria reagir àquilo, né? Eu queria realmente reagir àquilo. E com a meditação, eu comecei a perceber o pensamento chegar, cara. É uma coisa até estranha de perguntar, de falar, assim. Eu comecei a perceber, porque a pessoa que não medita, a gente, né, os seres humanos, nós somos assim. Pensamento gera sentimento, e o sentimento vai gerar um comportamento, certo? E muitas vezes, esse comportamento vem antes de você perceber. Às vezes você começa a se comportar, na hora que você vê, você já está falando, você já está gritando, você já está... Então, o que a meditação trouxe para mim? Trouxe uma percepção. Antes, eu percebi o pensamento antes dele chegar. Então, eu não reagia. Eu tinha uma escolha de como eu ia agir naquele momento. Quer dizer que eu não brigava? Não, que eu não discutia, não estou falando disso. Eu não virei um monge budista né, que nada Ficando certo. em cima da sua Mas, casa, sentadinho meditando lá. Pronto.
Acabou. Só que, assim, mudou muito, porque até quando eu ia brigar, quando eu ia falar algo, querer impor algo, que às vezes isso acontece, eu via que era mais por escolha do que por impulso, entende? Então, assim, foi uma mudança absurda também na minha vida, a questão da meditação. Cara, a partir disso eu passei a passar isso para todos os meus clientes, passei a ensinar isso, me aprofundei mais ainda no assunto. E hoje eu sou essa pessoa que está aqui agora, que é uma pessoa muito mais tranquila, uma pessoa muito mais calma, uma pessoa que é muito mais aberta a diálogo, a conhecer, a entender a opinião do outro, a entender o mundo, né, de uma forma, tipo, não generalizada, entender que o mundo de cada um tem seu mundo, cada um tem sua particularidade. E hoje eu sou um profissional completamente diferente do que eu era antes, até pela experiência que eu tenho através do esporte. Então, hoje, quem faz acompanhamento comigo faz atividade física, quem faz acompanhamento comigo faz meditação, quem faz acompanhamento comigo vai fazer tudo o que eu faço para chegar onde eu cheguei. Então, a ideia, né, aqui, né, de tudo, assim, é eu realmente passar para as pessoas, né? A minha mensagem é que cada um tem seu processo, cada um tem seu tempo, cada um tem sua forma de mudar. Não é porque eu eliminei 54 quilos em 2 anos que você precisa fazer a mesma coisa da mesma forma. Não. Só que todo mundo tem a capacidade de conseguir aquilo que quer. Se quiser realmente. Porque Excelente. o falar que quer, né, entre o falar e agir tem um espaço aí, tem um abismo gigantesco. Né? Então, assim, o falar é uma coisa, o colocar em prática é outra completamente diferente. A partir do momento que você começa a colocar em prática, você consegue fazer. E é uma coisa que muita gente me falava assim, nossa, mas, cara, de onde você tirou motivação para fazer isso? Né? De onde você tirou motivação para fazer isso? Você é uma pessoa muito motivada. E, cara, não era motivado. E, para te falar a verdade, essa motivação que as pessoas imaginam, eu não tenho tanto. Vou ser bem sincero. Porque eu até vi um conceito recentemente, né, que as pessoas confundem motivação com ânimo. Tipo assim, nossa, eu acordei hoje, acordei, vou fazer tudo, vou dominar o mundo, acordei 4:30 da manhã, vou sair da minha cama quentinho, vou lá tomar um banho gelado, isso que eu quero. Nossa, que Não, beleza e tal. Cara, não, velho, não é isso. você é adepto ao banho gelado. Sim, banho natural. E esse ano, inclusive, uma das metas é fazer banheira de gelo. É, tô Para com, quem tá vai ver. ouvindo aí, ó, e tá reclamando de acordar um pouquinho mais cedo, esse cara aqui acorda e toma banho natural, né? Não é gelado. É como Deus Você mandou. já, é banho natural. Eu ri muito o dia que eu ouvi isso, porque o chuveiro ele esquenta a água, ele não esfria, né? Então, o banho é natural, não é banho gelado. É, mas tipo assim, o que que acontece, né? Muita gente pensa que eu acordo animadão todo dia para fazer isso, sabe? E um conceito que eu levo para mim é o seguinte: não tenha ânimo para fazer, faça para ter ânimo. São coisas bem diferentes. Eu não acordo animado 5 horas da manhã e para entrar no banho frio, não. Mas eu saio do banho frio animadaço. Interessante. Para quem não sabe, aí pode pesquisar depois. Os benefícios de se tomar esse banho natural. Sim, né, tanto para saúde física quanto mental, né? Eu estou falando aqui também, igual, desde quando eu comecei a tomar, hoje tem mais de 2 anos que eu tomo, eu não tive mais crise de rinite, não tive mais crise de bronquite, não sei o que é gripe, resfriado, garganta inflamada, mas, em sinceridade, fiquei muito tempo mesmo sem passar mal de nada, nada. Então, assim, a gente vai criando também uma certa resistência, né? Que é aquela coisa de, você não pode sair do banho quente e pegar vento frio. Pô, cara, mas se de manhã você saiu do quentinho da sua cama e entrou no
num banho ali, que é uma água mais fria, se sair do banho quente e tomar um ventinho de janela aberta ali, não vai fazer mal, entende? Você vai criando mais resistência, né? Eu não sou médico, não, tá? Longe de mim querer receitar alguma coisa, querer falar disso com propriedade. Estou contando aqui a minha experiência pessoal, né? Mas, e hoje eu uso isso de pré-treino. Legal. Ó, e então, Uhum. voltando aqui no ponto que você falou, só para não deixar fugir, Sim, quem hoje você atende como terapeuta é professor de boxe e para se tratar com você precisa estar disposto a fazer exercício, aprender meditação. E olha que louco, eu tenho que destacar isso aqui para você que está ouvindo. Não é um cara que compra um livro de meditação, um livro de boxe, um livro de banho gelado, lê o que está passando para o outro. A transformação no outro só acontece porque ele validou, ele usa na vida dele, ele testou, ele entende e as pessoas olham, eu falo isso para ele olhando as redes sociais dele, o quanto ele passa isso, né? É dele, já é um processo do Vitor aqui. Eu acho isso sensacional. Você usa aquilo que você transmite. Você é sim, a transformação. Você é o cara que virou do avesso e isso sim. conecta. Cara, foda, achei Cara, isso muito é foda. porque eu acho assim, eu não penso que a pessoa tem, igual estava conversando, inclusive eu estou mentorando uma pessoa nesse sentido, que ele falou isso comigo outro dia. Ele falou, mas para você, né, você já passou por depressão, você já passou por isso, você teve essa história de mudança, então para você ser terapeuta hoje é fácil, assim, né? Para você é mais fácil do que para mim, ele quis dizer isso, né? E, cara, na realidade, não. O Thales, por exemplo, que foi meu terapeuta, né, que hoje é professor, é amigo, é colega de profissão, ele não teve depressão, ele não passou por um problema assim tão gigantesco que ele precisou de ter uma mudança gigantesca para ele começar a atender. Não, ele estudou muito sobre o assunto. Ele simplesmente se identificou com o assunto e com o trabalho e buscou se aprofundar naquilo ali. Tanto que ele que me ajudou. Então, assim, não é necessário. Me dá uma base melhor, vou falar assim, no sentido de eu já ter passado pela experiência, então eu posso, no caso, tanto que eu falo que é a diferença entre terapia, mentoria e coaching, né? Que a mentoria, sim, se você for fazer uma mentoria com alguém, a pessoa realmente ela vai ter passado por uma experiência, ela vai ter sobressaído nessa experiência e ela vai te ensinar o que ela fez nessa experiência. Então, tipo, você está buscando ela porque você está passando pela mesma experiência que ela passou e você quer saber como ela fez para vencer. Tá buscando a mentoria para encurtar caminho. Alguém que passou por onde você quer Exatamente. passar. Exatamente. Então, assim, hoje essa possibilidade. O que não quer dizer que é necessário, tá? Eu conheço terapeutas que não passaram por esse tipo de problema e que são excelentes profissionais, entende? Bacana. Pulando aqui, aproveitando que a gente contou, você contou, cara, uma jornada sua sensacional. É muito louco ouvir isso seu. Mas agora estamos aqui, 2021, datando aqui a gravação. Além de um terapeuta foda, incrível aí, o Vitor, quem é agora? Porque você Cara, começou me contando que não sabia quem era você. sim. E hoje. É, o Vitor hoje é um cara muito tranquilo, muito sereno às vezes até, mas é um cara que busca as coisas com muito afinco. Eu sou muito amigo, eu me entrego muito nas relações interpessoais, eu me dou muito, eu me permito isso, tá? Eu me permito isso porque eu gosto de ser assim, e eu não faço isso hoje esperando o mesmo em troca. Eu não penso mais dessa forma, eu faço por mim, é uma coisa que é minha realmente. Eu gosto de ter pessoas perto, eu sou uma pessoa que gosta de pessoas. Gosto de ter pessoas perto, gosto de conviver com pessoas, gosto de ter pessoas boas ao meu redor. Eu gosto de absorver coisas. Sou uma pessoa muito curiosa. Sou uma pessoa muito curiosa. E sou uma pessoa que gosta também de prazeres da vida, cara. Eu adoro fazer um churrasco, tomar uma cerveja. Adoro realmente você ter aquele processo ali de preparar a carne, de pegar uma carne boa, preparar a carne, fazer a carne do jeito que você gosta.
Estudei isso, inclusive, durante a pandemia me deu essa possibilidade. Então, assim, eu gosto dessas coisas que são coisas que, se você parar para pensar, na maioria das vezes a gente faz isso para reunir pessoas, Sim. né? Para reunir pessoas queridas. Então, o Vitor hoje é uma pessoa que gosta muito de viver da vida e que gosta muito de ter pessoas para compartilhar tudo isso, tanto os momentos bons quanto os momentos ruins que a gente também tem e que tanto eu quanto o Juan, muita gente olha para a gente porque a gente é terapeuta, porque a gente né, que a gente entende sobre inteligência emocional, gestão, controle de pensamento, emoção e tudo, que a gente não passa. Mas a gente também passa, tá? A gente também é ser Eu, humano, todo então dia. então o Vitor hoje é esse cara. O Que da Vitor hora. é isso. Se por acaso, sei lá, quem vai ouvir isso aqui, quando tá ouvindo isso aqui, alguém que nunca te viu ou caiu aqui de paraquedas, e talvez essa pessoa não esteja bem emocionalmente, ou ela quer começar no esporte, ou ela simplesmente quer ter coragem de fazer algo diferente hoje. Antes da gente encerrar aqui essa gravação, Uhum. episódio de hoje, eu te pergunto assim, o que tu falaria pro carinha que aparecesse aqui hoje? Falou, pô, eu ouvi essa história, por onde eu começo? Cara, comece pelo que você gosta, o mais próximo da sua casa, com pessoas que te fazem bem. Não se compare com os outros. E quando você for se comparar, não compare o seu primeiro dia com o 30º dia do outro. Não compare o seu primeiro mês com um ano da pessoa. Não, se for comparar o seu primeiro dia, compare o seu primeiro dia com o primeiro dia da pessoa. Igual, quando eu comecei, no meu primeiro dia, eu estava com 115 quilos, sem aguentar fazer nada. Então, se você está começando agora, se fosse comparar comigo, se compara no meu primeiro dia, quando eu estava começando, que eu não conseguia fazer as coisas. Porque a maioria das vezes, né, ou muitas vezes, o que faz com que a gente são vários fatores que fazem com que a gente desista, né? Mas um fator que eu percebi muito forte no decorrer desse tempo que eu venho trabalhando é essa questão das pessoas pegarem o bastidor delas, né, e comparar com o palco dos outros. Que é você ver o melhor momento das outras pessoas e você está num momento ruim, e pelo fato de você estar num momento ruim, você está se comparando. Então você pega o melhor momento e compara o seu pior momento com o melhor momento do outro. Então, assim, se eu puder falar alguma coisa para quem está começando agora, faça o que você puder com aquilo que você tem, faça o que você gosta, o mais próximo da sua casa possível, com pessoas que te fazem bem. E se fosse comparar, compare os momentos iguais. Sensacional. Vitor, como é que eu te acho nesse mundão de Deus da internet? No Instagram é @victor.santosoficial, Facebook Victor Santos, tem o meu site www.victorsantos.com.br e acho que de rede social acho que é isso, né? Não tenho ainda grupo no Telegram, ainda não tenho TikTok e não vou ter também. E é por aí. Deixa eu abrir um parênteses aqui, você falou de TikTok, mas você era o cara que eu sei que uns anos atrás eu gostava de umas dancinhas. Então, cara, gosto ainda, gosto, mas eu odeio TikTok, não sei porque eu tenho birra. Peguei birra do TikTok e não tô afim de mexer com o TikTok, não. Gosto ainda, inclusive, foi uma coisa que me ajudou muito no treino de boxe. Olha que interessante aí, ó. Acredita? Sério, me ajudou muito, velho. Questão de mobilidade, de movimentação de quadril, me ajudou bastante, bastante mesmo. No final, tudo vai se conectando, né? Uma coisa que tu aprendeu anos atrás te ajuda aqui hoje. E se você Sim, não. sim. Às E, vezes eu não ó, sei, né? e O que a pessoa uma tá última vivendo aí. coisa, até assim, uma última coisa que muita gente, eu vejo muita gente deixando de fazer também. Hoje eu tô com 30 anos, vou fazer 31 esse ano. E eu escuto muito as pessoas falando a partir dos 30 é ladeira abaixo, né? E assim, hoje eu iniciei
depois dos 30 anos, eu iniciei um novo processo. Eu comecei a treinar taekwondo. Então, o meu objetivo é virar a faixa preta mesmo. E, cara, me permitir iniciar. E, assim, é o início de um processo novo, igual foi o início meu lá atrás. E todo início a gente tem dificuldade, a gente vai sentir desconforto. Eu estou sentindo dor onde eu nunca imaginei que eu podia sentir. Mas a ideia é, a dor só vai embora de duas formas. Ou se você parar, ou se você continuar, né? Então, você tem duas opções. Você pode parar e parar de sentir dor, ou você pode continuar sentindo dor por algum tempo, mas colher todos os benefícios que aquilo vai te trazer. Igual o taekwondo, eu sei que vai me trazer muito equilíbrio, vai me trazer muita força, muita agilidade, muita mobilidade, vai me trazer uma visão diferente sobre disciplina, sobre foco. Então, assim, eu poderia parar agora, que eu estou sentindo dor, mas não, eu vou continuar sentindo dor por um tempo, até essa dor cessar, porque eu sei que o meu corpo vai se adaptar e colher os benefícios, né, desse processo. E tudo é difícil, né? Tudo é difícil. Agora fica a pergunta, qual difícil você vai escolher? Se é o difícil de parar ou se é o difícil de continuar. Uau, show. Vitor, eu quero agradecer, a gente chegou no finalzinho aqui. Obrigado, irmão. Suas redes sociais eu vou deixar aqui assim que a gente terminar, vai subir para as plataformas, a gente deixa suas redes sociais, gratidão. Gratidão a quem participou com a gente aqui. E é isso, cara. Sua história é Obrigado. incrível, você é um cara foda. Só gratidão. Obrigado. Cara, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Foi, assim, um prazer imenso fazer esse bate-papo com você aqui. Eu sei que você também tem a sua história e daqui a pouco eu vou te convidar para você me contar a sua história aqui comigo. Beleza? Muito obrigado mesmo pelo convite. Tamo junto. Gratidão. E para você que ouviu até aqui, muito obrigado. Essa foi a primeira gravação do nosso podcast, episódio 1. Não tinha como eu não chamar um cara como o Vitor aqui, que é um cara que tem toda essa história. Ainda tem mais coisas, senão a gente fica aqui até o mês que vem falando, mas assim, Vitor, você volta pra gente falar de outras coisas aqui depois? Volto, com certeza. Só convidar. Só chamar. Então tá combinado, tá fechado. A gente faz outros episódios. Então, para você que nos ouviu, nos assistiu, participou, fica espertinho por aí. Entra no meu Instagram, ou Juan.rodriguesoficial, para saber a agenda. E tem gravação toda semana. Agora é toda semana, mas em breve mais semanas em mais plataformas. Hoje a gravação ao vivo no Instagram, quem sabe muito em breve no YouTube, Twitch e por aí vai. Fechou? Gratidão, obrigado, Vitor. Encerramos aqui a gravação. Tamo junto, obrigado por todo mundo que esteve aqui com a gente. Todos. Obrigado por todos. Valeu. E eu vejo vocês aí no próximo episódio. Valeu, fui!